Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, e excelente madrugada também para os que estão aí durante a madrugada. Hoje nós vamos falar sobre o simulado de língua portuguesa. Isso, correção do simulado de língua portuguesa. Pessoal, então, nosso simulado, nós tivemos 10 questões. Dessas 10 questões, as duas últimas é sobre a matéria de redação oficial, né, pro edital, cai redação oficial. Redação oficial é uma matéria assim que não cai em todos os editais, mas o de vocês cai, então abordamos também essas questões sobre esse tema. Gente, as questões de 1 a 5, elas serão resolvidas com base no texto, tá? E aqui nós não vamos ler o texto, eu quero, né, que vocês leiam na casa de vocês, leiam o texto tranquilamente, e aqui nós não iremos. Mas tá, vamos lá. Questão número 1. A questão número 1, ela fala assim, ó, considerando as informações do texto, assinale a alternativa correta. E aí, beleza, gente, quem lê o texto aí, o texto, né, ele fala sobre inteligência interpessoal, compreender as pessoas, estabelecer relações, né, o elo entre as pessoas, como que isso acontece, e ele vai explicando as maneiras, formas com que isso pode acontecer. A primeira questão, ele fala assim, é sobre interpretação de texto, tá? Quem pode colocar aí, questão sobre interpretação de texto. E ela pergunta qual que é a alternativa correta. Vamos lá. A letra A fala assim, que a inteligência interpessoal, considerada também como inteligência social, é uma característica desenvolvida pelas pessoas quando elas são expostas ao meio social. Não, o texto não fala isso, tá? Quando você lê o texto, você vai ver que o texto não fala isso. Ele não fala que é quando ela é exposta ao meio social. Ele não deixa isso claro no texto, não. Ok, letra B. A inteligência interpessoal consiste no desenvolvimento de habilidades sociais que exigem a administração das emoções, de modo em que o indivíduo perceba as ações do outro e saiba conduzir a relação. Exatamente. Inclusive, lá no comecinho do texto, né, ele fala assim, ó, a única diferença é que a última, ou seja, a inteligência emocional, consegue dominar as suas próprias emoções a fim de ter relações melhores. Então, ou seja, conduzir a relação, tá? Você pode grifar essa parte lá, que ele fala sobre isso. E também no primeiro, segundo, terceiro parágrafo também há uma parte que ele fala assim, ó, se soubermos compreender nossas emoções e a dos outros, saberemos reagir à situação de forma mais adequada e produtiva. Então, o gabarito letra B é isso. Então, vou colocar aqui letra B. No mais, gente, a letra C, ele fala sobre possuir a inteligência interpessoal é conseguir controlar a emoção das pessoas e assim cultivar bons relacionamentos em qualquer ambiente? Não, fugiu total, né? Letra D, a inteligência emocional, diferente da interpessoal, em nada contribui para o relacionamento frutífero? Meu Deus, não mesmo, né? Inclusive, essa é aquela que você já elimina de vez, ele não fala isso, não. O desempenho interpessoal adequado resulta da competência social que procura, por exemplo, dentre outros fatores, manter a qualidade da relação. Ele até fala sobre essa qualidade da relação entre as pessoas, de fato, ele fala isso mesmo. Mas a letra B, ela realmente deixa claro que é sobre o assunto. Então, resposta letra B. Número 2. Gente, na número 2, o texto, esse texto, ele é um texto expositivo, tá? O que é um texto expositivo? O texto expositivo, ele vai expor ideias, elementos do texto, diferentemente de um texto argumentativo. O texto expositivo, ele não vai te argumentar, ele não vai tentar te convencer. O texto expositivo, ele vai trazendo mecanismo, trazendo informações, mas ele não te convence, sabe? Ele não tem essa ideia de tentar te convencer. E esse texto, ele faz exatamente isso. Ele traz ideias, ele fala o que é, ele traz conceitos, ele traz relações, mas ele não tenta te convencer. Por isso que ele não é um texto argumentativo. Daí você já elimina a letra B, tá? Descritivo também não é, gente. Texto descritivo é aquele que descreve mesmo. Sabe quando você fala assim, Lucas... Aí você vai dando características da pessoa e, né, Lucas é aluno do Rota Concursos e trabalha com isso e vai descrevendo o aluno, ele é loiro, ele é isso. A forma como você vai descrevendo a pessoa, descrevendo o aluno, isso são textos descritivos. Claro que aqui eu só dei um exemplo de uma frase pequena, né? Mas o texto, ele não é descritivo, ele é de fato
expositivo. No mais, professora, a letra A, ele fala o seguinte, que o texto é uma crônica. A letra A, totalmente errado. O que é crônica? Gente, a crônica geralmente está em textos narrativos, tá? Então, não poderia ser crônica, não é crônica. E a crônica, ela acontece quando, por exemplo, você pega um fato da vida real, que inclusive ele coloca isso como conceito. Você coloca um fato da vida real, do cotidiano agora, e aí você pega aquele cotidiano e te relembra alguma coisa. Por exemplo, estava sentada em uma cafeteria tomando um café, no momento em que uma moça passa com seu filho na rua, e isso me fez lembrar. Aí você vai contar o que te fez lembrar. Esse cenário, o lugar que você estava, ele te fez lembrar o quê? Aí você vai falar da sua infância, quando sua mãe levava, e ela te falava sobre quando sua mãe te levava pro colégio, e ela falava isso e isso. Ele traz uma lembrança da pessoa. No final da crônica, ele volta e fala assim, nesse momento eu coloquei o café na boca, o café estava muito quente. Sei lá. É como se ele começa contando o lugar que ele estava, aí ele vai lá no outro cenário que ele lembrou, e volta. A crônica é isso. E esse texto não tem nada a ver com crônica, não tem nada a ver com texto narrativo. Tá? Então, gente, aí ficou letra C e letra D. Falando de texto expositivo. Só que a letra C, ela fala assim que é um tema especificamente acadêmico. Esse texto é especificamente acadêmico, né? Falando assim, ó, expositivo. E seu tema especificamente acadêmico? Não, gente, esse texto não é bem especificamente acadêmico, né? Ele é um texto expositivo, pois tem um tema específico e possível identificar o quê? Impessoalidade e imparcialidade em relação ao tema apresentado. Exatamente. Resposta letra D. Ele apresenta, gente, impessoalidade e imparcialidade, sim. Resposta letra D de dado. Bora, número 3. Gente, a número 3... ele tá falando a respeito do que. Há uma matéria que chama Funções do que e do C. E essa matéria, né, vai ser gravada aqui, vamos gravar essa aula. E é muito importante que vocês saibam as funções do que e do C. Nessa questão, ele vai cobrar a função do que. Vamos lá. E ele quer a incorreta. E a frase é: as pessoas que possuem inteligência interpessoal são capazes de compreender outras pessoas e estabelecer relações frutíferas e saudáveis. Beleza. Esse que, gente, ele é o quê? Esse que é o quê? As pessoas que possuem. Esse que vai ser uma conjunção integrante? Esse que vai ser um pronome relativo? Qual que é o papel dele? Professor, acho que o papel dele é retomar as pessoas. Exatamente. Esse que ele tá retomando as pessoas, tá? As pessoas que possuem inteligência interpessoal são capazes de compreender outras pessoas. Esse que, gente, ele tá introduzindo uma oração, pode escrever aí, ó. Uma oração, o quê? Subordinada, oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque não tem vírgula. Se tivesse vírgula, era explicativa. Então, qual que é o nome dessa oração aí? Oração subordinada, adjetiva restritiva. Ele está introduzindo, tá? Esse aqui. Ok. E ele tem um papel de pronome relativo. Por quê? Porque ele está ao lado do nome, né? Geralmente, quando está ao lado do verbo, a gente fala que é conjunção integrante. Geralmente. Preste atenção na dica. Geralmente, o quê? Quando antes dele, há um verbo, esse que é conjunção integrante. Quando há um nome, substantivo, é um pronome relativo. Professor, é sempre? Não, gente, mas é uma dica que eu posso ajudar vocês aí com isso, tá? Esse aqui, por exemplo, pronome relativo. Letra A. Então tá, ele quer a incorreta. Introduz uma informação com função de restringir. Qual que eu falei que é o nome da oração? Restritiva, então, perfeito, exatamente. Aqui é uma oração restritiva. É um deítico, pois retoma o termo anterior, pessoas. Ele retoma o termo pessoas? Sim. E o que é deítico? Deítico, ele tem essa ideia de fazer o quê? Essa coesão, essa retomada de palavras, para tentar substituir um termo, tá? Esse é o deítico. Então, é o papel dele. Ele tá substituindo o quê? As pessoas. Então, perfeito. Letra B, tá certo. C, pode ser substituído por os quais? Sim, pronomes relativos podem ser substituídos por os quais, perfeito. É um pronome relativo que tem relação com o substantivo? Gente, é o conceito.
Volte lá na aula de pronome e veja o que é um pronome. Ele faz o quê? Ou ele acompanha ou ele substitui o substantivo. Então é um pronome relativo? É. E tem a função de tem relação com o substantivo total, porque ele tá fazendo o quê? Tá substituindo a palavra das pessoas, que tá substituindo o substantivo. Perfeito. É uma conjunção integrante? As pessoas é o quê? É uma palavra. As pessoas não é verbo. Para ser conjunção integrante, geralmente a palavra que vem antes é um verbo. Tá bom? Então, é isso. É uma conjunção integrante? Errado. Resposta letra E de elefante. Isso mesmo. E de elefante. 4. Sobre a concordância verbal e nominal, assinale a alternativa em que a afirmação entre parênteses esteja adequada e corresponda o termo ou expressão em destaque. Então, letra A. Gente, esse tipo de inteligência é bastante parecido com a inteligência emocional. Aí a letra A fala assim, ó, deveria estar no feminino para concordar com inteligência? Não, parecido tem que concordar com tipo. Risca aí, ó, coloca uma setinha de parecido até tipo. Errado, parecido vai concordar com tipo. Esse tipo concorda com o núcleo, tá? Isso é concordância, gente. A gente sabe que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, esse tipo é bastante parecido. Não é essa? Não deveria estar no feminino, tá errado. Os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos. Aí ele fala assim, ó, deveria estar no feminino para concordar com situações, ou seja, ele deveria ser assim, contextos e situações específicas. Não. Sabe onde está o erro? Não deveria. Poderia. Poderia, não é obrigado. Por quê? Porque aqui nós temos um adjetivo antecedido de 2 substantivos. Ele pode concordar com o mais próximo ou com os 2, tá? Então, poderia e não deveria. Tá errado. Letra B tá errado. Letra C. Os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicas e são regidos por normas. Aí tá. Aí ele tá falando que são regidos está no plural para concordar com o sujeito composto de determinados contextos e situações específicas? Não. Primeiro que o sujeito aqui não é isso. O sujeito é encontros sociais. Então, por que eles estão no plural? E porque concorda com encontros sociais. Tá errado, tá bom? Letra C também tá errado. Letra D. Portanto, além da dimensão pessoal, conhecimentos, sentimentos, crenças, o uso competente das habilidades sociais depende também da dimensão situacional. Está no singular, a palavra depende, está no singular, também, não, está no singular, pois concorda com o substantivo uso. Qual que é o núcleo qual que é o núcleo do sujeito dessa frase? Qual que é? Então vamos lá. O uso competente das habilidades. Depende, o uso depende. Ué, professor, então essa aqui tá certa? Tá, porque depende tá concordando com o uso. Perfeito. Resposta letra D de dado. Resposta letra D, perfeito. Letra E, por que a letra E está errada? Ele fala, o uso competente das habilidades sociais depende também da dimensão situacional. No contexto onde ocorrem os encontros, deveria estar no singular para concordar com contexto. Contexto onde ocorrem os encontros. O que ocorrem? Os encontros. Qual que é o sujeito? Os encontros. Então, o verbo concorda com os encontros. Errado. Número 5. Gente, a número 5 eu não vou ler aí, mas ele tá falando assim, ó. Resumindo, ele quer o quê? Qual que é a semelhança da palavra a fim de, tá? Ele grifou lá a fim de e falou pra você analisar cada uma das alternativas com a questão do a fim de. Aí na letra A ele fala, o a em afim, deveria estar junto com a palavra fim, tipo afim junto. Afim assim, ó. Deveria estar assim. Deveria? Não deveria. Por que não deveria? Porque esse afim é diferente do afim separado. Porque afim junto, gente, é afim de afinidade, tá? Então, é outro, não tem nada a ver. E esse afim de aqui, ela é o quê? Ela é uma conjunção. Então, não tá. Esse afim que eu escrevi no quadro agorinha é afim de afinidade. Então, não. Letra B. Em afim separado, diferente de em situações, o a antecede uma palavra com gênero masculino. Portanto, somente nesse a é uma preposição?
vamos lá ver as situações. Não. Saberemos reagir a situações. Então não é só ele. Esse a é preposição. Letra C. Em as situações, o a deveria estar acentuado para formar uma crase, pois é uma preposição. Quem reage a situações. Ok. Esse a é uma preposição. Entendi. Antes da palavra situações. Eu posso colocar as situações? Não, fica estranho. Teria que ser as situações. Então, se fosse para colocar crase, deveria vir assim, ó. As situações, com crase. Mas teria que ser as situações, para concordar com situações. Eu não poderia colocar a craseado situações, porque aí fica errado. Ou eu coloco as craseado ou não coloco. Então, deixa sem colocar. Tá bom? Letra D de dado. Em as situações, complementa a ideia do verbo. Sendo assim, o a é um artigo que define o gênero... Não, já não é artigo. A gente acabou de falar que é substantivo, tá errado. Ou, desculpa, que é preposição, tá errado. Então, não é artigo. Em a fim de poderia ser substituído por para. A expressão indica a finalidade? Exatamente. Pegue o seu caderno de sintaxe e eu tenho certeza que lá vai estar lá. Por exemplo, advérbios, né? Advérbios. As conjunções a fim de, para, tudo tem ideia de finalidade. Isso mesmo. Resposta letra E de elefante. Questão número 6. Ótimo. Questão número 6. Gente, até a número 5 foi sobre o texto. Acabou as questões sobre o texto, tá bom? Vamos para as questões número 6. A número 6, ele quer que você acentue qual delas são acentuadas pela mesma regra. Vamos lá. Letra A. Só, já e a avó. É tudo pela mesma regra? Não. Só, monossílabo tônico terminado em O. Monossílabo terminado em A e O serão acentuados. Já, monossílabo terminado em A. Avó. Como que separa essa palavra? A, separa, vó. Por que avó é separado? Porque são duas vogais. O A é uma vogal e o O é outra vogal. Então são sílabas separadas. Por que é acentuado? Oxítona terminada em O. Serão acentuadas todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Então é a mesma regra? Não. Letra B. Você, bebê e avó. Ah, professor, eu tô achando que é essa? Porque eu vou separar assim, você, bebê, avó. Tá, todas têm duas sílabas, mas não é sobre isso. Ele quer saber a acentuação. Ah, tá, então vamos. Você, oxítona terminada em E. Serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens. Bebê, por causa que é uma oxítona terminada em E. Avó, oxítona terminada em O. Então, resposta letra B de bola. Número 6, B de bola. Isso, arrasou. A letra C, por quê? Amigáveis. Amigáveis é paroxítona, dócil, paroxítona. E heróis é acentuado por causa do quê? Heróis. De tom oral aberto terminado em ai, ei, oi, serão acentuados. Então, nesse caso, tomar uma água aqui, né? Porque senão não tem garganta que aguente. Então, gente, olha só. Heróis é porque é um ditongo oral aberto. Ditongos orais abertos serão acentuados. Ok. Então não é a mesma regra. Letra D de dado, porém, você e lá. Porém, oxítona, você, oxítona mais lá é monossílabo. Não é a mesma regra. Dócil, paroxítona, vício, paroxítona terminada em ditongo crescente, está oxítona. Então, não é a mesma regra. Bora, questão número 7. Sobre o vocábulo destacado no trecho, fiquei aliviada com a interpretação que ela fez da frase, que, para mim, ele tinha dito com muita clareza. Assinale a alternativa correta. Gente, ele grifou o quê? Olha a importância que o que tem na sua prova. Nessa simulado, teve duas questões sobre que. Vamos ver. A letra A tem a função de introduzir uma oração independente. Não. Fiquei aliviada com a interpretação que ela fez da frase, que, para mim, ele tinha dito com muita clareza. Fiquei aliviada é a oração principal. Fiquei aliviada com o quê? Fiquei aliviada, né, com a interpretação que ela fez da frase. Que ela fez, a interpretação que ela fez. Gente, essa oração é subordinada?
né? É uma oração subordinada, introduzido por um quê? Que é um pronome relativo, né? Um pronome relativo. Pode escrever isso aí, é uma oração adjetiva o quê? Restritiva. Tem vírgula? Não. Então, se não tem vírgula, é restritiva, né? Ótimo, muito bem. Então, a letra A, ele fala assim, tem a função de introduzir uma ação independente? Não, dependente. Uma é subordinada à outra. Errado. Letra B. Faz referência ao quê, né? O quê? Faz referência ao termo anterior, interpretação, tratando-se de um elemento coesivo do texto? Gente, perfeito. Perfeito. O que? Ele faz elemento ao que? Ao termo anterior, que é o que? Interpretação, fazendo essa coesão, né? Fazendo essa coesão de frases, retomando a interpretação. E nesse caso, a interpretação que ela fez da frase tem papel de quê, professora? Como eu disse, o que? Ele está introduzindo uma oração adjetiva restritiva. Ótimo. Mas faz papel de adjunta de nominal, que é um adjetivo, né? Que nem quando você fala assim, ó, o homem mentiroso. O homem sujeito, mentiroso é um adjetivo, certo? Que é uma adjunta de nominal, ele vira adjunta de nominal. Então, o homem que mentiu, aí já não é um homem mentiroso. Aí você troca mentiroso por que mentiu. Já é o quê? Uma oração introduzida com a ideia de adjunta de nominal, tá bom? Então, resposta letra B. Letra C. Introduz uma oração explicativa? Não, restritiva. Letra D. Apresenta a conclusão do alívio sentido pela narradora? Alívio? Sentido pela narradora? Não, gente, claro que não. Poderia ser substituído por porquê? Esse que poderia ser substituído por porquê? Não, porque esse que aí, ele é um pronome relativo e o que e o porquê ele dá a ideia de explicativo causal. Isso aqui não tem nada a ver com explicação em causa. Então, resposta letra B de bola. 8. Gente, ele quer o que? A número 8. Vamos lá, trava a língua. A número 8, ele quer que você fale sobre o porém. Ele grifa a palavra porém e quer que você explique. E o porém, gente, o que é o porém? O porém, ele tá onde? Onde que nós estudamos porém? Nas orações coordenadas adversativas. Mas, por tudo, mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Todas são conjunções adversativas, que são estudadas lá nas orações coordenadas. Então, o porém é uma das adversativas. Então, resposta, letra... Gente, não tem nem como, né? Explicação, comparação, condição, resposta letra A. Algo contrário ao esperado da situação anterior. Por quê? Porque dá a ideia de contrariedade. 8, letra A de avião. Bora. Questão número 9 e questão número 10, como eu disse, essas duas questões aqui é sobre redação oficial. Essa matéria, ela não é difícil, mas ela é muito decorebinha mesmo, sabe? O manual da Presidência da República. E nessa número 8, ele falava sobre o assunto no ofício. O que você precisa saber do assunto? O assunto, gente, ele deve ser uma ideia geral do que vai tratar o tema. Coloque aí no Google assim, ó, assunto Presidência da República. E você vai ver que o assunto ele fica no início, todo em negrito, tá? O que ele tem que ter? Ele tem que ter título, tem que ter descrição, tem que ter destaque, pontuação e alinhamento à esquerda. Então a resposta é letra D, porque se você pegar o manual da Presidência da República, você vai ver que é isso que exige pro assunto, que ele tenha título, tá? E esse título vai definir o assunto que você vai tratar, né? O nome já tá falando assunto, né? Ele define o conteúdo seguido de 2 pontos. Então você vai colocar lá, assunto, 2 pontos, e vai escrever o assunto, tá bom? Tem que ter descrição. O que é a descrição? Nessa descrição, é raso, é rápido. Algo que seja entre 4 e 5 palavras e não use verbo. Não use verbo, é só sobre o assunto mesmo, tratando. Destaque. Por que tem que ter destaque? Para destacar sobre o que é o assunto, né? Então, coloque em destaque lá em negrito, tudo em negrito. Pontuação, usa-se ponto final, tá? No final usa-se ponto. E alinhamento. O alinhamento ele tem que ser a margem à esquerda da página, tá bom? É assim que o Manual da Presidência da República indica que use-se o assunto. E por fim, gente, para encerrar, nós temos a questão número 10. A questão número 10, ela fala também sobre o Manual da Presidência da República, só que aqui ele quer, além dele querer a alternativa incorreta,
Aqui não é sobre assunto, aqui é para falar sobre a ata. O que nós precisamos saber sobre a ata, tá? Vamos lá, ele quer que marque a incorreta quanto à ata. A ata, ela pode ser lavrada em livro próprio ou folhas soltas? Sim, pode. É assim que está lá no manual, tá? Letra B, que não faça uso de alíneas. Certo, sabe por que não pode fazer o uso de alíneas? Porque tem que escrever seguidamente. Sabe? Seguido. Então não use alíneas. Perfeito. Letra C, se houver erro, sublinhe a palavra errada e coloque entre vírgulas Cristo Rei. Não é isso que ele fala lá. Ele fala assim, olha, se houver erro, sabe o que você vai ter que colocar? Você vai ter que, se você perceber o erro imediatamente, após a palavra você vai colocar assim, digo. Grifa aí essa palavra, digo. Você vai colocar digo e vai escrever o que você queria dizer. Agora, vamos supor que o erro só foi descoberto depois que já confeccionou o texto, né? Já estava tudo pronto, você percebeu o erro. Sabe o que você vai fazer nesse caso? Vai colocar assim, ó, em tempo. Em tempo e coloca o que você queria dizer. Então, de novo, vamos voltar. Se houver erro, o que a gente vai fazer na ata? Primeiro, se você perceber naquele momento, coloca digo. Se você perceber só depois, o texto já estava confeccionado, em tempo, certo? Então, nada a ver o que ele perguntou. Então, a resposta, letra C de cachorro. Por quê? Porque ele quer incorreta. Letra D, deve ser compacto e sem parágrafos? Com certeza, eu disse 4 a 5 palavras. E por fim, letra E de elefante. Os números são grafados por extensos? Sim, os números são grafados por extenso. Resposta, gente, letra C, que é a incorreta. E eu vou ficando por aqui com a nossa resolução do simulado de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Excelente simulado que o Rota Concursos preparou para vocês. E é isso, gente. É questão, é simulado. Estamos juntos para o próximo. Muito obrigada!